Nós até alguém telefonou, acho que foi o Laudir, telefonou, passei para você, não sei se você viu, uma veiculação de uma matéria sobre o evangelho secreto de Judas Iscariote, passou na televisão essa semana. Então, comprovadamente, cientificamente comprovado que é realmente o evangelho de Judas Iscariote. Analisado por especialistas, feito o teste do carbono para detectar a data exata, a época exata, e foi tudo isso constatado, tudo pesquisado, mas não se comenta, não se propaga, não se divulga, não se difunde, porque aquilo que está ali, em que pede ser um fato histórico de alta relevância, para as igrejas não interessa, porque as igrejas disseram que são esses que elas têm aí, que já manipularam do jeito que bem entenderam e que ficam aí jogando em cima da humanidade para manter a humanidade como rebanho. É o que eu falo e é a realidade, e tanto que ninguém contesta, ninguém apresenta um argumento que supere, que conteste as colocações que a gente faz a respeito com base no espiritismo. Ninguém apresenta, porque todo mundo se acomoda e se acumplicia do que é feito tudo errado em nome de cristianismo, tudo errado em nome de Jesus. Nós no último programa de televisão, quem já assistiu, viu lá, nada do que se faz em nome de Jesus no Natal é verdadeiro. Ele não nasceu em dezembro, não nasceu no dia 25, não nasceu em Belém, ele não teve nenhum censo para que o pessoal de Nazaré fosse para Belém para ser recenseado, não teve estrela nenhuma, não teve rei mago, coisa nenhuma, não teve nada disso, tudo montagem. E nós mostramos na televisão 4 ou 5 exemplos de antecedentes de Jesus com exatamente a mesma história, sendo que Horus, 3.000 anos antes de Cristo, no Egito, nasceu, pega essa, Ivan, no dia 25 de dezembro, foi anunciado por uma estrela, foi filho de uma virgem, foi batizado aos 30 anos, pregou até os 33 anos, aos 12 anos era prodígio, era um menino prodígio, foi traído, andou sobre as águas, transformou água em vinho, foi crucificado e ressuscitou no 3º dia. Essa história é de quem? Não é de Jesus? Nada, isso é de Horus. 3.000 anos antes de Cristo, a história de Horus, um deus egípcio, era exatamente essa. Nasceu de uma virgem no 25 de dezembro, anunciado por uma estrela guia, visitado por 3 reis, tudo igualzinho, igualzinho. E além de Horus, Ates, além de Ates, Dionísio, 930 a.C., com histórias exatamente semelhantes. O que a Igreja Católica fez em relação a Jesus foi tirar lá do paganismo a mistura desses aí, porque teve um que transformou água em vinho, o outro não. Mas aí eles foram tirando tudo que era de todos esses deuses, de todos esses mensageiros, e ajuntaram e fizeram a definição de Jesus. Então, na realidade, nós temos que ter, acima de tudo isso, bom senso. Hoje, por exemplo, nós estamos aí na véspera do Natal, comemoração do dia 25, comemoremos sim. Eu comemoro, a gente se abraça, a gente se beija, a gente se reúne, é uma comemoração válida, mas não no sentido de que realmente isso aí esteja significando o nascimento do Messias, o nascimento de Jesus, uma convenção. Como é uma convenção, o Dia das Mães, nós devemos amar as mães todos os dias, venerá-las todos os dias, mas comemoramos num determinado dia. Então a comemoração não é desperdício, é até um estímulo e um incentivo do capitalismo, não é? É um incentivo, como ela disse aqui no início da palestra, do consumo. É para consumir, é para gastar. O bom Natal é o Natal em que o comércio faturou mais, 10% que o ano passado. 20%, então é o 20%, né? Então esse Natal foi o melhor Natal que nós já tivemos. Quando na realidade o melhor Natal que já tivemos em Friburgo foi o Natal que teve uma chuva aqui enorme, que inundou isso tudo, e que aí sim você viu todo mundo ajudando todo mundo se confraternizando com todo mundo. Eu tinha estado numa festa de Natal, numa comemoração de Natal, do dia 24 para o dia 25, em que a família brigou, teve briga, porque normalmente dá confusão também, é um outro aspecto do dia de Natal, né? Tem aqueles que levam, aqueles que não levam, aqueles que ficam de olho no que levaram menos e o outro levou mais, aquelas confusões. Vamos reunir na casa da mamãe? Não, vai ser na casa da minha mãe, não, vai ser da minha, aí já começa a dar confusão, aí as crianças já não começam a ir, é o objeto da vida. Nós passamos por tudo isso. E nós temos que ter jogo de cintura em tudo isso, para contornar todos os problemas e resolvê-los. Mas eu estava nessa comemoração e deu confusão.
irmão brigou com o irmão, aí mãe tomou partido, pai, e saiu de lá um negócio meio confuso, dia 24 para dia 25. Dia 25 deu aquele temporal, inundou tudo. A casa onde foi feita a festa, uma casa muito bonita, muito cheia de detalhes, ficou com água até quase o segundo andar. O primeiro andar foi geladeira, foi tudo inundando, o pessoal correu para cima, ficou em cima. Aí no dia seguinte, todos aqueles que brigaram, correu todo mundo para lá para ajudar, limpar, tirar a lama, tirar a terra, botar móvel para fora, enxugar daqui e dali. O verdadeiro Natal. O verdadeiro Natal foi provocado pela dor e não por essa alegria, como eu disse, capitalista aí do consumo, essa falsa alegria. Então o verdadeiro Natal é o sentimento, é a comemoração, é o perdão, principalmente o perdão. É um desafio que eu faço a todos nós. Vamos perdoar alguém de hoje para amanhã. Mesmo que a gente não encontre com a pessoa, vamos perdoar dentro da gente. Ó, dei baixa no fulano como meu inimigo. Dei baixa no fulano como meu antipático. E se encontrar, tenta cumprimentar. Quem sabe, o sujeito responde. Fiz isso ontem. Ontem, não, anteontem. Estava saindo do prédio, do estacionamento. Então, tem uma pessoa que tem também vaga lá, tem garagem lá, e sempre que me vê, ou ele acelera, ou ele atrasa, ou ele nunca faz tudo para não encontrar comigo. E eu faço tudo para encontrar com ele. Eu faço o contrário. Então eu faço tudo para encontrar comigo. Bobagem, coisas, mas que são interpretadas. Porque o problema não são os fatos, são a maneira como se interpreta os fatos. Então, eu como advogado já tive alguns casos contra a instituição da pessoa e ganhei todas elas, e eles ficaram muito bronqueados com isso, então ficaram bronqueados comigo, meus inimigos, alguns. E esse principalmente, que é o chefe maior, né? Aí ele estava na porta do prédio, do edifício, conversando com os porteiros ali, e não me viu descer. Então, como ele não me viu descer, ele ficou à vontade, né, tranquilo. Aí, quando eu cheguei, peguei de boca, cheguei junto na portaria. Aí, estiquei a mão para ele. Podia ter recebido ou não. Aí eu fui sentir a reação, estiquei a mão para ele. Ele aí me deu a mão. Aí eu falei, olha, um Feliz Natal, se eu não te ver mais, a gente às vezes não se encontra, não se vê. Falei com ele ali, junto com o pessoal, falei, ó, para eles depois a gente traz panetone, né? Mas para você, bom Natal, aí também, porque me respeitam. As pessoas que não gostam de mim, muitas vezes, gratuitamente, ou por posições que eu tenho, elas não gostam de mim, mas com certeza me respeitam. Me respeitam, e quando tem a coisa preta pro lado deles, me procuram para ajudar a resolver. Muitas vezes acontece isso, acontece muito isso. Estiquei a mão, ainda falei depois com ela assim, ó, dei uma apagada no negócio com o doutor fulano e tal. Aí ela falou, é mesmo? Eu falei, peguei na portaria, e é isso que a gente deve provocar. Eu, há 30, 40 anos passado, parece que eu não tenho essa idade, mas tenho mais, há 30, 40 anos passado, eu não faria isso. eu ficava irritado, sim, tinha bronca também, tinha inimigo. Hoje eu posso garantir para vocês que eu não tenho, e faço um trabalho para eliminar esse tipo de antipatia ou esse tipo de desavença. Suponhamos que ele não tivesse me dado a mão, virado as costas, eu ia respeitar e não ia mais provocar esse tipo de contato. Mas dentro de mim, já absolutamente baixada a condição de antipático, de inimigo ou de desafeto. Porque isso é muito importante. Às vezes você é inimigo sozinho do outro, porque o outro não é teu inimigo. Você sofre sozinho por ele, ele não sofre você. É uma burrice, é uma burrice. Então veja bem, que comemoração legal de Natal. Hoje, de noite, a gente dá baixa num desafeto ou numa antipatia que a gente tem, mesmo que não encontre com a pessoa. Dá baixa dentro da gente. E quando encontrar, a gente procura cumprimentar. Procura cumprimentar. Pelo menos cumprimentar. Oi, bom dia, boa tarde, boa noite. Façamos isso. Porque aí, tudo isso que nós dissemos, que acreditamos, que gostamos, que amamos, está fazendo efeito na gente. Se não fizer efeito, não adianta. Nós falamos que somos espíritas e ficamos com medo da morte, ficamos acreditando no inferno, ficamos com medo disso, com medo daquilo, com medo de obsessão, com medo daquilo. Nós não estamos aplicando em nós próprios, então não está surtindo efeito na gente. Então, esse é um ponto de partida que nós temos que adotar, nós temos que, se ainda não iniciamos, iniciar, se já iniciamos, intensificar, para daqui a pouco, quando chegar a nossa hora de partida, nós estamos tranquilos. Tanto faz morrer agora, daqui a 10 anos, 20 anos, ou morrer daqui a 50 anos, não faz diferença, nós vamos estar sempre tranquilos. Aqui ou lá, nós estaremos tranquilos, porque estamos cumprindo com o nosso papel de nos autoconhecer, de nos autofiscalizar e de exercitar bons costumes.
exercitar boas vibrações, bons pensamentos, boas maneiras. Aí sim, aí nós estamos fazendo efeito e o Espiritismo estará também fazendo esse efeito sobre nós. Valéria também falou que eram quantas vezes mais das 7 bilhões que nós temos aí? 3 vezes mais, né? Sabe quantos seres humanos já passaram pelo planeta? Mais ou menos 105 bilhões. Então não são 3 ou 4 vezes mais, não. São mais de 20, não, são mais de 15 vezes 7,35, é mais de 15 vezes. 105 bilhões de espíritos já passaram pela Terra. Que às vezes as pessoas pensam, mas de onde vem esse espírito reencarnar? Bom, estão aí na família terrena mesmo. Podem estar por aí. Se bem que vir de outros mundos a milhões de anos de luz de distância também, não faz nenhuma diferença, porque é num estalar de dedos, é na rapidez de um relâmpago que a gente se transfere de um mundo para outro, né? Mas por aqui, só por curiosidade, essa estatística, já passaram 105 bilhões de habitantes pelo planeta Terra, né? Bom, queridos, assim eu anotei aqui que Jesus não se fará na Terra sem o ódio, né, o rancor e a mágoa disso aí. Lembram do Juninho, que eu falava? Juninho podia ser filho de um político, né? Até morreu hoje. Um dos que eu dava como exemplo, Orestes Quercia, já cumpriu a tarefa dele. Vai responder pelo que fez. Teve uma grande oportunidade? Teve. Teve uma grande chance? Teve. Fez bem ou mal? É problema dele agora. Eu, quando converso com esse pessoal revoltado na rua, nas portarias de edifício, etc., falo assim, olha, nós não vamos resolver o problema do mundo nem do Brasil. Mas e o nosso? Será que nós estamos resolvendo? Será que nós vamos resolver? Vamos resolver o nosso problema. Então, o que ele fez de bom ou de mal, é com ele agora a solução para o outro lado. Mas ele era um dos que eu apontava como pai do Juninho. Juninho é aquele garotinho que, filho de uma família não muito correta, ele vai numa igreja e se convence de que o cristianismo é realmente, Jesus é a solução do problema. Ele chega em casa e fala, papai e mamãe, eles estavam reunidos, família toda reunida, num dia de Natal, por exemplo. Vamos supor, hoje, no dia de Natal, na noite da ceia, um Juninho da vida aí, filho de uma família nada recomendável, uma muito poderosa, muito rica, ele chega na reunião, na ceia de Natal, e fala, olha, mano, eu estou convencido, fim, agora da igreja, e vou ser agora honesto. Não vou mais admitir isso que a gente faz na família aí, não. As contas que nós temos na Suíça, nós temos nas Ilhas Caimã, eu vou passar todas elas para a Polícia Federal. Então ele dá aquela lição de moral na família, com base em Jesus, que ele acabou de aceitar. O que é que vão fazer com ele? Eles vão discutir depois que ele sair. Tá bem, Juninho, então você pode ir, que você já deu a sua mensagem. Quando o Juninho sair, a discussão vai ser o seguinte, quem vai matar Juninho? Alguém da família, ou nós vamos contratar alguém de fora? É o ódio que Jesus falou, o rancor, é o fogo que ele veio botar. Quem admite o cristianismo e vivencia o cristianismo, arranja problema, arranja inimizade. Tanto que ele foi crucificado por causa disso. Ou vocês acham que não? Não foi? E o exemplo, para quem faz o que ele mandou, o que ele ensinou, não é nada bom, não é nada fácil, é árduo, é difícil, mas é o que nós temos que fazer.